Bom dia, pessoal! Hoje temos uma aula um pouquinho diferente das que nós temos combinado. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho do que é o Natal, do nosso projeto dentro Antes da Virada, uma jornada de detox, né? Eu vou compartilhar com vocês, na sequência desse vídeo, uma outra aula gravada, um pouco mais antiga, né? Mas explicar um pouquinho para vocês que ao longo desta jornada, destes dias, muitas mudanças aconteceram, né, na minha vida daqui para cá. Então por isso, e me desculpar também, né? Então por isso que tivemos algumas pequenas alterações nessa jornada, né? Então, mas por isso. Outra coisa é falar um pouquinho da energia do Natal, né? Chega final do ano, fica todo mundo correndo, fica tudo mais agitado, corre para comprar presente e a gente acaba esquecendo. Muitas vezes a gente esquece, né? É bem clichê isso, esquece o espírito do Natal, né? Mas Natal, além de ser o nascimento de Cristo, que é comemorado dentro do cristianismo, é o nascimento da luz. Muitas culturas trazem como o nascimento do sol, o nascimento da luz neste dia. Então, que nós possamos, dentro dessa semana, dentro desses próximos dias, estar cultivando dentro da gente o nascimento da nossa luz interna. E o que é essa luz interna, né? Quando a gente diz o espírito do Natal, e quando a gente fala sobre luz, né, nada mais estamos falando do que o despertar da nossa consciência, o despertar daquilo a que estamos buscando nesta existência, né? Então, que nós possamos, dentro da nossa jornada, estar olhando para essa consciência. E para quem está chegando agora, mas principalmente para quem já nos acompanha há uma carrada de tempo, tem algumas alunas que estão um tempão com a gente. Dentro das aulas a gente sempre discute, a gente sempre fala sobre um assunto. E um dos assuntos que muitos assuntos chamaram a atenção ao longo desses últimos anos, a gente trabalhou muito sobre a ética do yoga. E dentro da ética do yoga, e a gente fala, e a gente cresce muito, a gente aprende muito. E teve um feedback que eu tive que me chamou muita atenção, onde nós estávamos falando sobre o desapego, né? E quando a gente fala em desapego, a gente fala muito assim em desapegar dos bens, aquilo que a gente pode tocar, né? Não é desapegar dos bens, como somos apegados a esses bens, né? Apegados a algo mais físico que a gente pode tocar, né? Quando eu fechei meu estúdio, apegada ao estúdio, àquele espaço físico que estava lá. Então, é isso, a gente se apega muito. Mas além de apegar a coisas e que a gente pode tocar, né, essas consciências, assim, uma aluna me deu um feedback que chamou muita atenção, que a gente falava na aula sobre desapegar de ideias. Muitas vezes nós somos apegados a algumas ideias fixas. Nós somos apegados a quem nós fomos, a quem a gente é ou a quem a gente ainda será. A gente coloca essa expectativa lá na frente. E essa aluna, ela comentou, e inclusive depois ela escreveu um livro e colocou no livro dela, e falava sobre isso. Da gente se apegar a alguma versão antiga, se apegar, às vezes a gente acha que está apegado a um relacionamento antigo, mas na verdade a gente não estava apegado a este relacionamento, e sim a pessoa em que a gente era naquele momento. Qual era a nossa versão naquela época, o que a gente sentia, o que a gente estava vivendo, quais eram as alegrias que nós tínhamos. Então, não só de relacionamento, mas de qualquer outra fase passada da nossa vida, né?
Muitas vezes a gente fica ali se lamentando, porque quando... Aí ontem tem uma aluna falou assim, a gente se apega a um corpício, né, de quando a gente era mais nova, mas não é ao corpo que a gente tá apegada, e sim aquilo que a gente vivia naquela época, quando o corpo era menor, enfim, né, mais magro, como a gente se sentia, a gente é apegado a isso, não ao corpo, e sim aquela versão que se sentia de uma forma diferente, né? Então que a gente, neste Natal, nessa semana, a gente consiga estar trazendo essa consciência de luz, despertar essa luz que tem dentro da gente, essas versões de quem nós fomos, de quem nós somos e de quem nós ainda vamos ser. E estar presente em cada uma delas. Colher tudo aquilo que essas versões antigas nos ensinaram. Quem eu sou hoje é diferente de quem eu era ontem. Quem eu sou hoje é diferente de quem eu era 5 anos atrás. Porque cada coisa que vai acontecendo na nossa vida vai nos despertando algo, vai nos ensinando algo e nós vamos nos transformando. Então tudo é cíclico na nossa vida, tudo passa, momentos bons, momentos ruins. Um piscar de olhos é um ciclo que se inicia e se fecha, que se termina. Uma respiração é um ciclo que se inicia e se fecha. E para o novo ar entrar, o ar velho precisa sair, né? Então, entender que essas versões não estão mortas dentro da gente, não morreram, não ficaram atrás, elas continuam aqui dentro. Basta a gente cultivar esse espírito, esse nascimento, essa luz dentro da gente. Então, a nossa mensagem, nossa reflexão para esse final de ano é isso: é cultivar todas as nossas versões em que a gente ama, que a gente amou e que a gente ainda vai amar. Trazer isso para nossa consciência de como nós somos, dessa luz que tem dentro da gente. Então, eu preparei algo pra gente. Depois eu vou compartilhar uma aula para vocês fazerem, pra gente esticar o esqueleto também. Mas eu quero, antes de mais nada, falar umas palavrinhas. Então, que diz assim: o Natal chega, muitas vezes, cercado de luzes, sons e expectativas. Mas hoje, aqui, nós escolhemos outro caminho. O caminho do silêncio. Antes de qualquer celebração externa, existe um convite muito sutil: voltar para dentro. O Natal não é apenas uma data no calendário. Ele é um símbolo de nascimento. E todo nascimento pede espaço, presença e cuidado. Talvez esse ano tenha sido intenso. Talvez tenha trazido desafios, aprendizados, despedidas. E ainda assim, algo permaneceu intacto. Existe uma luz dentro de ti, pequena, constante e real. Uma luz que não depende das circunstâncias. Hoje, essa prática, essa mensagem, nós não buscamos fazer mais nada, nem sermos melhores. Apenas criar um silêncio suficiente para que essa luz possa ser sentida. Que essa aula, que esse momento em que tu dedica para ti hoje, seja um descanso, um retorno e um Natal acontecendo por dentro. Nesse momento,
Nós não vamos buscar chegar em lugar algum. Não vamos buscar chegar no silêncio, não vamos buscar chegar no barulho, não vamos buscar chegar no descanso intenso, supremo. A gente vai apenas abrir o corpo, o coração e a escuta para que o sagrado se revele como simples. Que cada respiração seja um retorno. Que cada movimento seja uma oração silenciosa. E que este tempo seja um nascimento sutil. Um Natal que acontece por dentro, fora do tempo e eterno. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesse Natal. E que vocês consigam estar se recriando e despertando essa luz dentro de cada uma de vocês, em todos os dias, não só agora. Às vezes é mais fácil despertar essa luz quando estamos num ambiente controlado, né? Em cima de um tapete, respirando na natureza, mas que a gente consiga manter essa chama acesa, essa luz de calma, de presença, dentro do nosso dia a dia, dentro do desafio, dentro da dificuldade, dentro daquilo que tá difícil pra gente, que a gente possa manter essa luz acesa nesses momentos difíceis também. Então é isso, eu vou também deixar gravado uma meditação para vocês fazerem, vou enviar em áudio para vocês fazerem em qualquer momento do dia de vocês, antes de dormir ou acordar. Pode colocar o fone, né, e ficar escutando. Pode ficar deitado em postura de Shavasana, que é o nosso relaxamento, e fica fazendo quantas vezes quiser, tá bom? Beijo, um ótimo Natal. Semana que vem, provavelmente, eu mando uma meditação também, como essa que eu vou mandar. Então, obrigada por estarem comigo nessa jornada, por estarem presentes, por se esforçarem e ter essa dedicação. Quem conseguiu acompanhar, quem não conseguiu acompanhar, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue e que quando a gente precisa fazer algo pela gente, a gente sempre deixa de segundo plano, né? Então, depois eu faço a prática, depois passa. E quando a gente tem um horário marcado, tal dia, tal hora da semana eu vou fazer, que eu vou me deslocar até um lugar, a gente vai. Mas às vezes no online, onde a gente pode fazer a qualquer momento do dia, né, que é tão divulgado, esse qualquer momento do dia às vezes não acontece. Então tira esse tempo para ti, tira esse tempo para estar se cuidando também, porque a gente só consegue cuidar dos outros quando a gente tá se cuidando também, né? Então, um ótimo Natal, um ótimo final de ano. Obrigada por estarem nessa jornada. E assim que, conforme a carroça vai andando, as melancias vão se ajeitando, como diz o ditado, eu volto com mais algum projeto, talvez online também, mas eu vou estar com aulas presenciais a partir do ano que vem, de janeiro agora já, segundas e quartas, às 18h30, em um espaço diferente. Para quem é aqui de Venâncio, né, então, próximo do Guarani, mas na semana que vem vou estar de férias, do novo trabalho também, então eu vou conseguir organizar de uma forma mais tranquila, mais organizada também, e estar divulgando isso, tá bom? Beijo, um ótimo Natal, um ótimo final de ano.